Boa noite. Procurar, receber e transmitir informações por quaisquer meios é um direito humano. Mas também é um direito humano a proteção contra interferências na vida privada, na família e a ataques à honra e à reputação. Entre a liberdade de expressão e o direito à privacidade está o projeto de lei que modifica o Código Civil brasileiro e permite a produção de biografias não autorizadas. Artistas como Roberto Carlos, Chico Buarque e Caetano Veloso são contra a modificação. Para eles, que estão reunidos na associação Procure Saber, os biografados devem ter o direito de autorizar ou não a realização da biografia. Mas outros setores da sociedade brasileira afirmam que a exigência de autorização é uma forma de censura. No Opinião Pernambuco de hoje, vamos conhecer melhor a polêmica em torno das biografias. Para o debate, nós convidamos o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Accioli, convidamos também o escritor e editor Paulo Caldas e completa o nosso debate o escritor e jornalista Urariano Mota. Como sempre, você pode participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Queria começar perguntando aos três sobre essa aparente contradição, essa aparente dificuldade que há entre esses dois direitos fundamentais aos quais eu me referi no começo do programa. Um é o da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de buscar informações, e o outro é o do direito à privacidade, a proteger a vida íntima. Esse é o ponto central, é a contradição entre esses dois direitos que está em jogo no Brasil nesse momento, nesse debate amplo sobre as biografias. A gente podia começar com o Leonardo. Boa noite, Raimundo, boa noite, Urariano, boa noite, Paulo. Na verdade, como muito bem você disse, a discussão toda reside nesse ponto. O choque entre dois direitos fundamentais, o direito à livre expressão e o direito à privacidade. E aí eu apontaria também outros direitos fundamentais elencados, como, por exemplo, o direito à dignidade da pessoa humana, que inclusive a nível topográfico, a nível, é uma expressão equivocada, mas usando o critério topográfico, né, na Constituição, ele está no artigo 1º da Constituição Federal. E também ele é presente em todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, de fato, o problema todo reside, né, nesse aparente choque entre esses princípios fundamentais. E o que eu poderia dizer diante disso é o seguinte, é que quando se fala em restrição à liberdade de informação, e eu disse isso no debate anterior que estive presente aqui, todos nós vivemos sob a égide do medo de perder esses direitos conquistados com a Constituição de 88. Quando se fala em censura, todas as pessoas que são atingidas por qualquer tipo de restrição, e aí eu diria também o cidadão comum no seu dia a dia, eles são aterrorizados pelo medo de perder esses direitos. Então, eu inicio o debate dizendo o seguinte, que nem toda restrição ao direito à informação, né, nem toda limitação a esse direito à informação pode ser classificado como censura. Se nós formos buscar o sentido etimológico da palavra censura, né, esse sentido etimológico, ele nos remete ao conceito de proibição. Né? Mas quando falamos de censura, a grosso modo, não podemos misturar ou confundir aquela restrição, por exemplo, à atividade jornalística, que a princípio configura-se como interesse público, né? Toda atividade, a divulgação de informações jornalísticas nos jornais, no dia a dia da atividade jornalística, é inequivocamente interesse público. Isso, inclusive, ratificado por várias decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, com outros tipos de restrição. E no avançar do debate, a gente vai ter a oportunidade de fazer um pouco essa diferenciação. Mas, de fato, você está completamente correto. Na verdade, o problema reside aí, na questão dos dois princípios fundamentais, o choque entre esses princípios e a necessidade de usar o metaprincípio da proporcionalidade e da ponderação entre esses dois princípios e saber quem prevalece no caso concreto. Paulo, como você tem uma ótica interessante para trazer para a gente, que é a do editor, né? Assim, os editores reunidos acho que é no sindicato Na UBE, talvez. É o sindicato das editoras, eu acho. Sim. Ou é a ANEL. ANEL.
Isso. Eles estão, inclusive, questionando esse artigo do nosso Código Civil na Justiça, né? Assim, essa coisa da necessidade de uma autorização. Como editor, como é que você vê esses dois polos, né? Um da liberdade de expressão e o outro da proteção da intimidade? Trata-se de uma quebra de braço, né? Que é difícil de você mensurar o resultado final. Se de um lado há o interesse editorial, o interesse financeiro e o interesse da divulgação de detalhes que chamam a curiosidade do leitor, do outro lado a defesa do biografado, em que certas particularidades não venham a público, né, que possam comprometer de alguma forma a imagem que eles criaram durante o tempo em que se tornaram celebridades, né, nessa caminhada ao topo da celebridade. E o que acontece pelo menos, o que a gente tem informação na biografia Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Araújo. Que é essa biografia que foi retirada de circulação em 2006. 33 mil exemplares, mas ainda houve a circulação de 11 mil. E muita gente teve esses 11 mil à disposição e também já circulou bastante pela internet. Hoje eu, inclusive, encontrei ela pelo Google facilmente. Assim. Facilmente. E pelo que as pessoas mais próximas de mim tiveram acesso e viram, não existe nada que comprometa a imagem, vamos dizer, a imagem de gente boa, que o Roberto Carlos, né, do bom moço, do bom rapaz, não, o bom rapaz era Wanderlei Cardoso, né? Mas o bom rapaz que o Roberto Carlos sempre, o religioso, o caridoso, aquele que está sempre voltado para os valores familiares, né? A igreja, a mamãe, tem uma música para a mãe dele, Lady Laura. Lady Laura, né? Então, isso é uma imagem que ele conseguiu formar ao longo dessa caminhada em que se tornou de um cantor de boate, de bossa nova, que imitava João Gilberto, a chegar ao rei, né? Porque, inclusive, no Brasil é até fácil chegar a rei, né? Tem rei da carne de sol, rei do amortecedor. E ele chegou a rei e, evidentemente, ele não quer que essa imagem que ele construiu seja arranhada, no caso específico dele. No caso dos outros artistas, de Chico Buarque, Caetano, Gil, temos de Djavan também, reclamando, né? Erasmo, né? Evidentemente, é como Leonardo falou, tem que ter uma ponderação. Né? Até o próprio Roberto Carlos pediu, não, temos que fazer ajustes, né? Ele disse isso ontem, né? Ele usou esse termo, ajuste. Eu queria te interromper para ouvir um pouquinho da opinião de Urariano, que é uma espécie de biógrafo também, né? Fez esse livro sobre Soledad Barrett. Soledad no Recife, né? E por pouco eu não caio nessa armadilha, né? Porque quando o livro ia ser lançado, através de um coletivo que eu participo, de Lista dos Amigos de 68, eu recebi uma ameaça velada, dizendo que os irmãos dela estariam presentes no lançamento para ver o que era. E eu respondi simplesmente, eu digo, olha, não é uma biografia de Soledad, é uma recriação da passagem de Soledad Barrett no Recife. Né? Para quem não sabe, a Soledad Barrett foi mulher do Cabo Anselmo, a quem ele entregou a repressão grávida, entregou a Fleury para ser morta aqui no Recife em 1973. Junto com mais 5 militantes. Foram 6 socialistas assassinados no Recife. Pois bem, agora, voltando ao núcleo da questão, esse aparente conflito entre direito de expressão, liberdade de expressão, liberdade de informar, de pensamento e direito à privacidade, eu acho isso um falso conflito. Eu entendo isso como um falso conflito, pelo seguinte, porque para o escritor, o direito fundamental é a liberdade de pensamento. Onde não houver liberdade de pensamento, não há criação. Quando a gente diz liberdade de pensamento, significa liberdade de expressão também. Milor dizia que o livre pensar é só pensar, mas o pensar que não se concretiza na palavra publicada, deixa de existir. Então, a liberdade de expressão para o escritor é fundamental. Então, o que acontece? No artigo 5º
né, da Constituição Federal, está lá escrito bem claro, né, de que é assegurada a liberdade e a manifestação livre de pensamento. Mais adiante, na própria Constituição Federal, no artigo 5º ainda, se diz o seguinte, que está protegida a privacidade, tererê e tererê. Agora, eu chamo a atenção uma coisa, que os biografados, espertamente, invocam essa restrição que está na Constituição Federal, porque eles invocam não só os artigos do Código Civil, eles invocam também esse inciso do artigo 5º da Constituição Federal. Ele diz assim, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse Isso. É o texto. E mais adiante, no artigo 10º, a Constituição diz, a Constituição Federal, que são invioláveis a intimidade, ou seja, isso que você referiu. E o 9 é o que ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Mas, ou Aimone, licença. o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa Constituição Federal, que é de 1988, é a Constituição que sai de uma ditadura. Quando ela diz que é inviolável a privacidade, ela se refere às invasões policiais que o Estado fazia sobre a vida dos cidadãos, de entrarem, arrombarem a porta e sequestrarem pessoas. Não importava a hora, bastava dizer que estava em curso na Lei de Segurança Nacional. Entende? Essa Constituição Cidadã, ela nasce num tempo em que a gente sai da ditadura. Daí a razão dela proteger. Aí é diferente de invocar isso em regime democrático, num país democrático, dizendo o seguinte, porque a privacidade que ele se refere é a privacidade do cidadão, entendeu? Dele não ter a sua casa invadida, de não ter a sua correspondência rasgada, como se fazia, entendeu? E quando os escritores, os biógrafos, querem fazer a sua biografia, eles não avançam nesse direito, porque ninguém vai para a casa de ninguém fazer escuta clandestina. Ninguém vai à casa de ninguém arrombar a porta ou botar câmera para ver o cara tomando banho. Ninguém vai rasgar. Isso é respeitado. O que os biógrafos querem é o seguinte, é ter acesso à documentação que é pública. Documentação pública ou entrevistar pessoas. Agora imagine você, né? Eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, sobre a Bíblia. Se você olhar a Bíblia, ela é cheia de biografias não autorizadas. Vou dar 2 exemplos simples. Vocês tomam, por exemplo, Abraão, quando ele oferece a mulher dele ao faraó. Está na Bíblia, que ele diz, é sua mulher? Ele diz, não, é a minha irmã. É a minha irmã. Tô fora. Os evangelhos também não deixam de ser exatamente. biografias. Ló, que dorme com as 2 filhas. As 2 filhas embriagam e levam Ló para a cama. Agora você imagina, essas biografias, se fossem feitas hoje, os descendentes de Ló derrubavam. Não pode dizer isso do cara. Tem uma das defesas lá, acho que foi de Djavan, ele diz assim, é preciso que os biografados ganhem alguma coisa com as biografias, porque os biógrafos estão ganhando muito dinheiro com isso, assim. E aí o argumento da privacidade se mistura com o argumento da grana. Comercial mesmo, assim. É grana. Como você vê isso? Com relação a isso, eu acho que é totalmente descabido esse argumento, né? Até porque eu acho que o cerne da questão aí, e aí a gente vai adentrar, me permite até discordar parcialmente quando o Urariano fala de que o direito à intimidade está incluído na Constituição, foi incluído na Constituição de 88 apenas para proteger contra o Estado policial que era vigente à época. Eu acho que o direito à intimidade, e desse direito surgiram tantos outros, inclusive expressos na nossa legislação infraconstitucional, é uma expressão da liberdade pública também, né? Não só o direito à livre expressão, mas também o direito à intimidade, o direito do cidadão ter respeitado aquilo que é mais caro, e se ele não leva uma vida pública, né? Que é a sua intimidade, né? A sua vida privada. Mas eu acredito que, na verdade, essa discussão ela passa realmente por saber e por nós diagnosticarmos o que de fato é de interesse público e o que não é, né? Quando se fala também da inserção desses direitos fundamentais na Constituição, é preciso que se diga que esses direitos fundamentais eles têm uma forma de expressão, uma forma de se materializar,
né? A Constituição Federal, ela também inseriu a plena indenizabilidade dos danos extrapatrimoniais, dos danos morais. Então, a princípio, poderia se pensar que, na verdade, como é que a gente vai coadunar esses dois princípios? O direito à livre expressão, quer dizer, você pode falar o que bem entender, e aquele que teve agravado a sua imagem perante a sociedade tem direito também de buscar a efetiva reparação dos danos morais junto ao Poder Judiciário. Ocorre que nesse meio do caminho nós temos um judiciário absolutamente ineficaz, que não responde às demandas da sociedade. Eu, particularmente, tenho muita atuação na área de responsabilidade civil e eu tenho processos de indenização que duram 20 anos. Não é? Um biografado da qualidade de um Chico, e aí eu não quero qualificar a qualidade de um artista ou o pensamento político de um artista num determinado momento, que aquele que foi resistente à repressão, aquele que se aproveitou da repressão, enfim, isso não interessa. Mas, na medida que você tem um fato revelado de uma certa forma, o prejuízo de ordem moral que aquilo vai ocasionar naquele momento não vai encontrar reparação no judiciário. Efetivamente não vai, porque os processos se eternizam. O judiciário, além de ineficaz, criou-se, e aí, num período até recente, porque no início, logo que foi promulgada a Constituição, a questão do dano moral teve uma elevação muito grande nas indenizações, mas hoje já foram moduladas as indenizações de valores bem mais modestos. Então, efetivamente, o dano moral, o dano extrapatrimonial, aquele que atinge a esfera íntima do cidadão, esse não é efetivamente indenizado, e quando é indenizado aquém do que se merece, e muitas vezes é indenizado de forma tardia e que não se faz justiça. Então, é preciso que se pense também sobre essa ótica, sobre esse prisma, né, que o judiciário ele não atende também às demandas da sociedade. Isso não quer dizer que eu concorde com a restrição a toda a biografia. Eu sou um fã de biografias e eu acho que não é tão simples assim, mas eu acho que não existe, vamos dizer, isso não pode ser classificado de forma absoluta como censura. Aí a gente estaria simplificando um pouco a discussão. A gente volta para esse tema no próximo bloco, a gente tem que fazer um breve intervalo. A gente chama o público a participar do Opinião Pernambuco pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, hoje falamos sobre a polêmica em torno das biografias. Para esse debate, a gente convidou o conselheiro federal da OAB em Pernambuco, Leonardo Acioli, também o escritor e editor Paulo Caldas, e completa o nosso debate o escritor e jornalista Urariano Mota. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre aquele argumento de Djavan de que os biógrafos estavam ganhando muito dinheiro com as biografias e que era preciso que os biografados tivessem uma parte nesse lucro também. Paulo, estão ganhando muito dinheiro mesmo e como você vê essa questão da participação do biografado eventualmente no que rende no lucro de uma biografia não autorizada? Na questão local, aqui na Bagaço temos somente 2 biografias. Uhum. E uma é escrita pelo filho do biografado, que é o escritor Geraldo Ferraz, e a outra escrita por Zé Teles, um menino chamado Lua, que é uma homenagem a Luiz Gonzaga. Mas o que deixa antever diante da questão mais globalizada é que já houve um tempo que a biografia era uma homenagem. Então, há pouco eu falava aqui para Leonardo e mostrava ao Aureliano que Nelson Mota, que já não fez a primeira, já fez várias biografias. De Tim Maia também. De Tim Maia, né? E quando lançou... Você pode mostrar para essa câmera daqui. Lançou 8 anos depois da morte de Glauber Rocha, lançou a biografia dele. Isso foi considerado uma homenagem que um autor famoso, um escritor famoso, um homem de comunicação, estava fazendo para Glauber Rocha. E, evidentemente, tanto a editora que fez uma edição primorosa. Está vendo? Estou vendo. Ilustrada e tudo mais, né?
papel de primeira, capa envernizada. Isso foi uma homenagem. Claro que o biógrafo ganhou bastante, e a editora também. O mesmo caso se passou com Ronaldo Bosco, que morreu nos anos 90, e só em 2011 que o Denilson Monteiro publicou a biografia chamada A Bossa do Lobo, tudo sobre a vida de Bosco, inclusive dando detalhes do mau caratismo, do suposto mau caratismo que o personagem possuía. Eu vejo também, né, nesse atual contexto, que, ora, se a editora está ganhando, se o biógrafo está dando, por que o biografado também não quer? Será que isso ele não está colocando um biombo para afastar essa ênfase sobre o particular dele? Será que realmente ele está querendo dinheiro? Não que esteja precisando ou não, mas também está querendo uma fatia desse bolo? Se a biografia der prejuízo, o biografado vai participar também? Eu acho muito difícil. Pois é. Então, eu não acho nem factível que, né, você fazer uma biografia de Caetano, que o Homero Fonseca já fez aqui. Homero não. Heber Fonseca já fez. Esse cara, biografia de Caetano. Um belo trabalho. Belo trabalho. Não deu prejuízo. Queria ouvir de Aurariano sobre essa questão do lucrarem muito e da participação do biografado. Eu acho, sinceramente, isso de dizer que biógrafo está ganhando dinheiro é uma coisa absolutamente ridícula. Porque os escritores no Brasil são a categoria mais miserável entre os criadores. Entendeu? Comparar o que um escritor ganha com o que um artista, o que Chico Buarque, o que Gil, o que Caetano faturam, puxou, é ridículo, absolutamente ridículo, é risível. O que acontece é o seguinte, é que essa entidade medieval chamada Procure Saber, fundada por Roberto Carlos, Caetano e Chico, é uma coisa medieval, atrasada, que causa espanto no mundo civilizado, isso, causa espanto. Pelo seguinte, o que acontece, a questão fundamental, o cerne, é grana, é dinheiro. O fundamental é dinheiro. Eu digo por que isso? Porque quando Roberto Carlos foi entrevistado domingo no Fantástico, né, ele cometeu duas patadas fundamentais. A primeira delas foi a seguinte, dele dizer o seguinte, que os biógrafos estavam escrevendo e iriam escrever sobre uma história que já estava terminada, já feita. E essa história é do biografado. Isso é uma patada. Isso é um coice na inteligência. Porque é o seguinte, a vida é de Roberto Carlos, mas contar a vida não é de Roberto Carlos. Narrar a vida é do escritor. É uma questão pública, entende? Quer dizer, a vida é de Roberto Carlos, contar a sua vida não é. E mais adiante, quando ele diz, não, é porque eu vou escrever a minha autobiografia. É outra patada, que Roberto Carlos não consegue escrever nem bilhete. Como é que ele vai escrever uma autobiografia? Talvez ele vai botar um ghostwriter, escritor fantasma, vai botar um escritor fantasma, entendeu? Pagar miseravelmente ao escritor fantasma, entendeu? O nome do cara nem aparece e vai faturar com a autobiografia. Então a questão é de dinheiro, porque o biógrafo dele, quando houve o conflito, ele chegou, o advogado de Roberto Carlos, depois vem Caetano Veloso dizer que Chico Buarque veio dizer que chegaram a um acordo. Isso é mentira. Sabe que acordo foi esse? É o acordo entre a forca e o pescoço. Porque disseram para a editora da biografia Roberto, disse assim, olha, a gente vai fechar a editora, sua editora vai ser fechada. E para o autor, ele pagaria algo em torno de R$500 mil por dia, se o livro continuasse. Aí fizeram o acordo. Eu vi a entrevista do autor da biografia ontem no Roda Viva, né? Inclusive retransmitido aqui pela TV Universitária. E aí ele dizia assim, curioso como o Roberto Carlos estava incomodado com o sucesso do livro na prateleira, né, das livrarias, mas como o livro foi retirado da prateleira, permaneceu na internet até hoje, você bota lá no Google, aparece, é o primeiro resultado, você já tem acesso à biografia, e ele nunca se mobilizou em relação a isso. Assim. Na ótica dele, o problema não era
o conteúdo da biografia, mas o dinheiro que estava eventualmente sendo gerado com aquela publicação. Essa é a questão. Você vê a Paula Lavigne, a ex-mulher de Caetano Veloso... Que é a diretora da associação. Pois é, ela entende de dinheiro, mas não entende nada de arte, não entende nada de literatura, nada vezes nada, entendeu? Ela vem dizer, confirmar, não porque o biógrafo pode ganhar, aí onde é que está a vivacidade, onde é que o olho dela cresce? Porque aí existem direitos secundários na biografia, se a biografia for vendida para o cinema, se a biografia for vendida para a televisão, aí ela diz, opa, aí não, aí não, aí vai ter grana, aí eu quero. Agora você note que coisa interessante. Mário Magalhães, que escreveu a biografia Marighella, ele declarou aqui na Bienal do Livro que passou pelo menos 5 anos pesquisando, largou o emprego dele na Folha de São Paulo. E ele disse que depois que vendeu o livro para o cinema, né, ele juntando tudo, e como biografia foi um best-seller, né? Super premiado. É um best-seller premiado, inclusive. Ele disse, olha, quando eu fiz as contas, em relação aos salários que eu teria recebido na Folha de São Paulo, não chega nem à metade. Eu tive prejuízo. Ele foi sustentado pela mulher dele. E dizer que esse cara está ganhando dinheiro, quer dizer, é ridículo. Quer dizer, avança sobre a liberdade de expressão com um argumento falso de defesa da privacidade. Na verdade, é interesse em avançar sobre a grana. Queria trazer a pergunta de Ed. Vá. É que, quando eu falei que há o interesse financeiro, esse interesse financeiro não está focado exclusivamente no ghostwriter ou no biógrafo. No escritor. Tá, editora. É a venda para o cinema e para a televisão, é isso que eles querem. É a editora. Na escala de pagamento de uma obra impressa, são 60% ou 70% para a editora, 30% para a comercialização e 10% para o autor. Eu continuo achando, e aí me permitindo assim, discordar também, Paulo, que, na verdade, o cerne dessa discussão não passa pela questão comercial. E se o argumento dos artistas é esse, é um argumento falho e que não procede. Na verdade, para mim, a questão e aí é preciso que a gente contextualize também a discussão do ponto de vista jurídico, né, o que é que está acontecendo, do caráter público ou não daquela informação que está sendo discutida. Contextualizando juridicamente, o que é que está sendo discutido hoje? Basicamente, é um projeto de lei que visa revogar o artigo 20 do Código Civil, né, que é aquele artigo que submete a autorização prévia do biografado, né, às biografias. E, por um outro lado, existe um ADIM pela Federação dos Editores, Associação dos Editores, algo dessa, a ANEL, querendo declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Isso. Então, é um projeto de lei que visa extirpar esse dispositivo do artigo 20 e o ataque ao dispositivo via declaração de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E justamente, sempre se discute essa questão, quer dizer, o direito à intimidade e o direito à livre expressão. Eu entendo que, na verdade, tem que se preservar o núcleo central desses dois direitos, né? Tem que se saber, e eu acho que o núcleo central reside na seguinte questionamento, na seguinte reflexão. O que é, de fato, vida privada e o que não é vida privada. Eu estava fazendo uma reflexão com os colegas antes de ser convidado por esse debate, discutindo sobre essa questão. E será que certos artistas, eu estou sendo até muito arbitrário, talvez, nesse raciocínio. Será que certos artistas eles têm direito a ampla... tem direito à preservação ampla da sua intimidade quando ele vive da sua intimidade? Esse é o argumento do Alessandro Molon, deputado do PT de São Paulo. Ele diz isso. Na verdade, a figura pública, ela tem menos direito à privacidade do que a pessoa comum. Mas existe a questão. Porque ele vive disso. Mas eu não assistia, mas eu via alguns anos atrás. Caetano faz a música Menino do Rio, pro namorado dele que era surfista, e vem falar em privacidade. Alguns anos atrás existia um programa, eu não assistia não, antes que digam isso. Mas eu via sempre os comerciais de um programa que passava, acho que era da Xuxa, que o nome do programa era Intimidade. E ela entrevistava as pessoas, os convidados, justamente, e o mote do programa é a revelação de detalhes íntimos. Então, eu entendo que essa pessoa ela não tem direito à preservação de sua intimidade quando ela vive às custas da revelação de sua intimidade. Por um outro lado, eu acho que certas situações
merecem a preservação, sim, da intimidade, até diante da ineficácia que o judiciário tem a dar certas respostas. Né? Aquele artista, aquela pessoa que sempre preservou a sua intimidade, e aí eu ressalto o nome, talvez, do Roberto Carlos. Talvez as razões dele não sejam corretas, as intenções não sejam boas, não sei. Mas alguns outros artistas, ou cidadãos comuns, ou pessoas que estão... Esse nunca vai ser biografado, cidadão comum, né? Mas essas pessoas têm direito, de fato, à preservação. E aí você vai ter que fazer uma ponderação, e o judiciário ele tem que apreciar isso. Tem um outro princípio também na Constituição chamado inafastabilidade da jurisdição, que diz o seguinte: nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser afastada do judiciário. Então, o judiciário tem que conhecer disso. Agora, por um outro lado, as figuras públicas, os políticos, aquelas pessoas que têm satisfações a prestar à sociedade, da sua vida, esses também, tá certo? Eles também não têm direito a proibir ou a restringir o relato de fatos relacionados à sua vida enquanto político, enquanto pessoa pública. Né? Raimundo, você tem uma pergunta do telespectador. Né? É de El Moura, exato, de Rio Doce. Ele diz assim: num país onde se registra um dos menores índices de leitores do mundo, pensar em proibir a produção de obras deveria ser um crime. A possível proibição das biografias não autorizadas, para mim, representa a possibilidade do agravamento deste índice. Os convidados acreditam que haja alguma relação do repúdio pela biografia não autorizada com o fato das vítimas não ganharem dinheiro com as vendas das obras? Essa pergunta a gente já respondeu, né? E qual seria a melhor solução para que nem artista nem a sociedade saiam prejudicados? Esse é basicamente o núcleo do nosso debate. Mas não deixa de ser curioso o fato de que a gente tem um índice tão alto de analfabetos ainda, ou de analfabetos funcionais. O nosso índice de leitura seja muito baixo em comparação com outros países, até de mesmo porte, como nossos vizinhos na América Latina. E a gente discutindo proibição, né? Assim, Raimundo, eu quero insistir num ponto assim que para mim é central na questão. É o seguinte: dizer que o biógrafo não pode avançar sobre determinados fatos da vida do biografado é decretar: não existe mais biografia. Também acho. É impossível, porque o que interessa para o biógrafo é investigar na vida da pessoa aqueles fatos que geraram a obra dele e a pessoa dele. Nisso não pode ficar dizendo: olha, eu posso contar aquela namorada que você... Isso não existe. Não, aquela namorada não pode não, que vai dar problema com a minha mulher, vai dar problema... Isso não existe. Para vocês terem ideia, eu estou lendo agora uma biografia de Tolstói, que ganhou o prêmio máximo na Rússia, Tolstói, A Fuga do Paraíso, em que simplesmente o biógrafo utiliza os diários íntimos de Tolstói, da esposa, da filha. Todos falecidos há muito tempo, né? Sim, mas tem descendentes, eles têm filhos. Tolstói é do século XX, morreu no século XX. Quer dizer, pela lei brasileira, essa biografia não existiria, seria impossível, porque utiliza documentos dos diários. Quer dizer, eu pergunto, em que lugar do mundo se faz biografia respeitando, sabe, os milindres, as coisas... Não pode falar da perna mecânica de Roberto Carlos. Não pode falar que ele foi escroto com Tim Maia. Ou não pode falar? Então não tem biografia. Tem a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele é a favor da retirada, da mudança lá do artigo do Código Civil que submete à autorização as biografias não autorizadas, né? E ele é a favor de que esse dispositivo seja eliminado, mas que sejam adotadas penas mais rígidas para quem eventualmente incorre em algum problema de ofensa à honra ou o que quer que seja. As penas em relação a esse tipo de coisa no Brasil e a legislação de modo geral em relação a, por exemplo, direito de retificação e resposta, isso é uma coisa problemática no nosso país e aí estaria talvez o cerne da questão a respeito das biografias. Queria ouvir tua opinião sobre isso. Esse é o cerne de fato da questão, até porque hoje, né, desde a malfadada ADPF 130, que na verdade eu já disse isso antes, eu acho que foi um equívoco, né, você ter entendido pela não recepção da lei da imprensa, mas com isso também foi suprimida a questão do direito de resposta. Isso. Agora, me parece,
que está sendo rediscutido no Congresso, foi aprovado em primeiro turno, um projeto de lei até de iniciativa do deputado Roberto Requião, e que no Senado, eu acho, é no Senado, desculpa, é no Senado, ele é senador, o Roberto Requião, no sentido de reativar a questão do direito de resposta. E aí eu volto a dizer, eu acho que o judiciário não dá respostas eficazes. Nós estamos falando, e quando se fala no mundo todo, Urariano, se fala, exemplos no mundo todo podem ser dados, onde mas existem outros locais onde o judiciário dá respostas eficazes no campo criminal, no campo civil, da reparação civil. O Joaquim Barbosa, com todo respeito, eu acho que ele tem os seus méritos, né? Não se tem nada a se falar com relação à retidão, mas ele é um dos grandes responsáveis no Brasil pela má gestão do judiciário no Brasil. E ele dá uma declaração, é muito simples, muito fácil ele falar dessa forma e jogar a responsabilidade de fato aí para a sociedade, elas que se engalfinham aí com esse problema. Eu acho que prudente seria em toda essa discussão, antes inclusive da discussão referente ao projeto de lei que extirpa, né, o artigo 20 do Código Civil, esperar ouvir o que o Supremo tem a dizer com relação à constitucionalidade desse dispositivo. Eu acho que era muito mais prudente, até porque, ainda que esse dispositivo seja retirado do Código Civil, seja extirpado do nosso ordenamento jurídico, eventualmente o judiciário, pela aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, pela obrigatoriedade de submissão ao judiciário de toda e qualquer decisão, ele pode aplicar diretamente o princípio da inviolabilidade da vida privada e continuar a proibir a bibliografia independente da existência desse artigo 20 ou não do Código Civil. Então, com a declaração de constitucionalidade ou não do dispositivo, nós vamos ter a solução do problema. Extirpar ele do Código Civil, entendo que não seria, não resolveria, de fato, de forma integral o problema. Agora... Gente, eu tenho que fazer um intervalo. A gente retoma isso aí. A gente chama o público novamente a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, com o nosso último bloco. O nosso tema de hoje são as biografias. Ainda dá tempo de participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. Eu interrompi, Leonardo, no final do bloco anterior, quando a gente comentava a declaração do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, que se referia à questão de que ele seria favorável à liberação das biografias, mas à instituição de penas mais rígidas e tal. Tem um dado importante que o Brasil ele é signatário de um pacto de direitos humanos internacional, que é o Pacto de San José da Costa Rica. E lá no artigo 13 ele fala daquelas mesmas coisas de liberdade de expressão e tudo mais. E no artigo 14 ele fala sobre o direito de retificação ou resposta, que me parece ser um problema brasileiro, né? Ele diz assim: toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, uma biografia, um livro, uma reportagem, tem direito a fazer pelo mesmo órgão de difusão sua retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. E no caso brasileiro, não tem a lei que estabeleça. Né? No mesmo Pacto de São José da Costa Rica tem 2 outros dispositivos. O que fala da dignidade da pessoa humana, coloca como condição princípio fundamental, importante, né? E fala também de várias restrições ao direito de informação, e que não é censura, proíbe propaganda de guerra, proíbe... E aí isso poderia ser taxado também, de uma maneira ou de outra, como censura, né? Você falou a questão eu volto a dizer, quer dizer, essa questão do ministro, quer dizer, e falar isso é muito simples, quer dizer, vamos agravar as penas. Qual foi a iniciativa que se teve no sentido de você agravar a situação de quem age excedendo o limite da informação? Na verdade, quando se fala agravar as penas, fala só do aspecto penal e criminal. E a questão da responsabilização civil? O judiciário é célere, responde às demandas da sociedade? Não responde. Então, é claro, eu repito, né? Eu acho que não se pode tirar do judiciário, mas nem toda biografia, nem todo escrito, ele é suscetível de ser vetado ou proibido pelo judiciário.
Tá? Eu citei aqui no intervalo para os colegas de bancada um exemplo interessante. Eu fui, há muitos anos atrás, presidente do diretório acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco, do DA de Direito da Federal. E à época eu tinha uma atividade política lá, eu fui presidente do DA e vivia as voltas com aquilo ali. E um cidadão, que hoje, inclusive, eu tenho uma boa relação com ele, mas na época escreveu um artigo chamado Morbidez de Pusilânime. O mórbido e o pusilânime era eu, né? E nem por isso eu me achei no direito de tentar proibir ou de sequer de, vamos dizer assim, de confrontá-lo ou de exigir reparação, porque eu de fato exerci uma atividade, vamos dizer, pública, né? Era atividade política e eu o confrontei no campo político. E não no campo jurídico ou em qualquer outro tipo de sanção, até de natureza física. O estudante gosta disso, né? Então, eu repito, eu acho que não pode se deixar de submeter ao judiciário violações dessa natureza e cabe ao judiciário saber, caso a caso, usando da ponderação, só pesando os dois princípios constitucionais, o que é suscetível, de fato, de autorização e o que não é. Eu acho que tem que haver, de fato, essa diferenciação. Queria trazer a participação do público mais uma vez, por exemplo, a de Adelice Feitosa, que é do bairro da Boa Vista. Ela diz: os artistas não admitem a biografia não autorizada porque eles não lucram com isso, aquele tema que a gente discutia no bloco anterior. Luiz Maia, do bairro do Rosarinho. Roberto Carlos passou 60 anos fazendo sucesso e nunca abriu a boca para nada. Quando o fez, foi para falar besteira. Essa é a opinião de outras besteiras também, além dessa. Luiz Maia. Batista, do bairro da Estância. Não é a primeira vez que Roberto Carlos não permite uma biografia. Ele já havia mandado recolher O Rei e Eu, Minha Vida com Roberto Carlos, de Nicolas Mariano. Eu não conheço essa obra. Queria ouvir de vocês essa questão do direito de resposta, do direito de retificação, essa posição também do ministro Joaquim Barbosa. No Brasil, esse contexto é meio nebuloso, assim, falta saber exatamente o que é que pode, o que é que não pode, quais são as punições. Qual é a tua opinião como escritor também, Paulo? No caso, eu vou somar com o que falou Leonardo. Ou seja, quando o ministro viu, ele se encolheu, disse: não, isso aí, quem achar ruim que toma as providências. Aí Leonardo disse: e será que essas providências são razoáveis, pelo menos de ser buscadas, quando a gente sabe que a justiça é lenta? Né? Então, o que é que diz o ministro? Não, quem se achar prejudicado, que procure os caminhos para ser reparado, ou coisa assim. Eu vejo o seguinte, para mim, como escritor, eu acho que existe um conflito fundamental, né, entre a liberdade de escrever, a liberdade de expressão e qualquer tipo de restrição que caia sobre ela. E digo mais uma coisa mais importante. É um vício comum nos advogados de submeterem a realidade humana a um escopo legal, a um marco legal. Isso é função deles, poderá ser dito. Mas para quem escreve, para o artista, a realidade humana não está submetida à lei. Para o artista, a sua expressão é sem lei nem rei. Ou do contrário, ele não vai fazer nada. Entendeu? Então, do ponto de vista do escritor, do ponto de vista do artista, a liberdade é uma coisa fundamental. É como o oxigênio. É como o oxigênio. Não tem condições dele criar dizendo o seguinte: será que isso eu vou contrário ao determinado dispositivo, ao inciso, coisa tal? Não, então eu não posso. Isso não existe para ele. Então, repare bem, existem necessidades humanas que estão antes da lei. Antes da lei no seguinte sentido: antes porque vem antes de existir um ordenamento legal e antes também porque se sobrepõe ao ordenamento legal. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro, por exemplo. De que adianta, por exemplo, proibir que determinada pessoa tenha amor por outra? Isso é uma necessidade humana. Mas existem certos ordenamentos legais que proíbem determinadas formas de amor. Não é verdade? De que é que adianta se proibir, por exemplo, que eu vá passando e me dê vontade, de repente, de pegar no restaurante, aquele prato que eu não posso pegar?
Isso é uma necessidade humana. Quer dizer, isso não está previsto. O ordenamento legal, há um amenizante se eu estou em estado famélico. Mas eu posso não ter estado famélico, mas ter um desejo legítimo de ter aquilo e não consigo ter. Quer dizer, a necessidade humana, a criação, a liberdade de pensamento é uma necessidade humana. Mas qual seria a sua posição se alguém fosse investigar a sua vida para fazer a sua biografia e tivesse incorreções ou ofensas à sua vida particular? Primeiro o seguinte, eu não gostaria nem de saber o que é que ele estava escrevendo. Por questão de princípio. Eu não quero nem saber o que é que você está escrevendo. Se você quer me entrevistar, tudo bem, entrevista, coisa e tal. E mais adiante, se ele incorresse em coisas erradas, eu utilizaria o meu instrumento, a minha ferramenta. Eu iria responder por escrito. E eu respondendo por escrito, eu iria colocar a verdade que eu acho que é minha e que ele não abonou. Entendeu? Eu não posso, de maneira nenhuma, ter uma visão jurídica, uma visão legal sobre a liberdade de pensamento. Como escritor, é impossível isso. Esse ordenamento legal, para mim, é uma coisa que... O que é que significa? Significa que a atividade de criador ela é essencialmente subversiva. Ela é essencialmente contrária à lei. Então, se a lei depois punir, paciência. Não são poucos casos de escritores e jornalistas que perderam a vida. Você sabe disso. Sim. Que perderam a vida em regimes ditatoriais. Você sabe disso. Nós temos aqui Vladimir Herzog, que perdeu a vida. Nós temos vários militantes socialistas que perderam a vida. Eles estavam exercendo um direito de opinião. Mas acho que nesse caso, especificamente, a gente tem que ter cuidado em não confundir a biografia, que eu imagino que seja um relato factual, por mais liberdade que o biógrafo tenha, da ficção. Assim. Quando você fala, por exemplo, do criador, eu concordo. A ficção, a poesia, elas têm que ter liberdade, que elas são subversivas. Mas a biografia ela tem um gancho, na realidade, muito forte. Né? E muitas vezes eu acho que ela pode, sim, passar de limites. Assim. Eu queria colocar os nossos outros dois convidados nesse debate. Mais uma vez, eu me permito também discordar tentando ser usando menos possível do juridiquês, né? Juridiquês, que muita gente critica, né? nós profissionais do direito. Mas eu não acho que essa seja uma questão, quer dizer, a liberdade ou a atividade do escritor, elas se sobreponha vamos dizer, a ordem jurídica. Até porque essa liberdade ela só existe porque está expressa na nossa Carta Constitucional. Lei do engano do Senhor. Ela só existe porque a ordem jurídica a alberga. Não, senhor. É anterior à ordem jurídica. Aí é uma discussão acadêmica. Não, senhor. Uma discussão acadêmica. Não é acadêmica, não. É uma questão de princípio. Ser menos, vamos dizer, menos acadêmico possível. É de princípio. E nós não tivemos essa liberdade justamente porque nós vivemos num regime de exceção. Né? Então, a gente achar que porque isso o direito à criação é livre e nós podemos contrariar a ordem jurídica, nós podemos ir de encontro, eu acho que a discussão não é essa. A discussão é saber se o que está disposto na nossa ordem constitucional, na nossa Constituição, ela alberga ou não essa proibição. Eu continuo entendendo, muito embora seja fã de biografia. Você falou da biografia do Marighella, eu já li, um trabalho fantástico. Eu estava falando aos colegas da biografia da Carmen Miranda, que é um trabalho excepcional, do Assis Chateaubriand, eu li a do Tim Maia, li aquele trabalho biográfico todo sobre a Bossa Nova, onda que se ergueu no mar, e Chega de Saudade, tudo aquilo eu li. Li coisas absolutamente mentirosas também, como um livro até de um advogado que fala, um livro, não é uma biografia, é um livro que trata da história desde a época, desde antes da construção do governo, logo depois da construção do governo Sarney, e fala da vida de muita gente com muita imprecisão. Li achando aquilo como obra de ficção e achei uma maravilha. Mas isso tudo não me força a acreditar que tudo é ilimitado, né? Que a proteção à intimidade do cidadão, ela só proteção a posteriori, porque nosso sistema jurídico não alberga isso. Eu repito, em sistemas jurídicos ideais, né, a gente tende sempre a importar exemplos de fora, e nem sempre esses exemplos eles são adequados à realidade do Brasil. Não são adequados. O exemplo americano não é adequado. Esse foi o argumento que foi usado a favor da escravidão no Brasil, doutor.
Mas quando aí se a gente tá falava discutindo que para outra acabar a coisa. escravidão no A gente tá Brasil era uma discutindo- coisa que era da realidade europeia, não A era gente está nossa. discutindo, mas aí essa é uma discussão no âmbito dos direitos humanos. Se a gente fosse discutir qualquer tipo de direito fundamental, se não albergado na Constituição, estaria nos tratados internacionais, está no Pacto São José da Costa Rica, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que traz todos os direitos fundamentais. E quando ele fala aí em direito de resposta, observe bem, segundo os mesmos meios, né? Quer dizer, o cidadão biografado ele vai ter os mesmos meios do biógrafo, quer dizer, as condições. Muitas vezes o camarada, não é o caso de Garrincha, eu li a biografia de Garrincha também fantástica, os descendentes parece que vetaram e depois foi liberada. Mas eles teriam... Um acordo. Com acordo, mas bom, isso é uma questão... Na verdade é o seguinte, será que aquelas pessoas teriam ali condições de buscar, de fato, né, essa reparação segundo os mesmos meios, mesmo que fosse deferido isso? O nosso tempo acabou. Eu agradeço pelo debate acalorado, porém respeitoso sobre esse tema. Só queria registrar também a participação de Helder, da Boa Vista, e de Itamar, do bairro do Jequiá. Muito obrigado pelas perguntas excelentes, muito obrigado por assistir e até a próxima edição do Opinião Pernambuco.